Bom, Hare Krishna, Mahabharata, volume 2, capítulo 5, a guerra tem início. O príncipe de Vraja, Bhuminjaya, também se apresentou em socorro a Abhimanyu. Shalya atacou e um bravio combate se deu entre os dois guerreiros. Bhuminjaya, sobre um imenso elefante, remeteu-se contra Shalya com sua lança em riste. O elefante pisoteou o jugo da quadriga de Shalya, esmagando e matando os 4 cavalos. Permanecendo em sua quadriga, Shalya serviu-se de um longo dardo de ferro e remessou em direção a Bhuminjaya com toda a sua força. O dardo atravessou sua armadura e penetrou precisamente no seu peito. O príncipe sem vida caiu do seu elefante com seu foice de guerra e sua lança caindo de suas mãos. Shalya saltou de sua quadriga, erguendo sua espada, e então, descendo violentamente em uma meia-lua, decepou a tromba do elefante. Quando a grande besta caiu morta, Shalya rapidamente subiu na quadriga de Kritavarma, enquanto todos os combatentes presentes louvavam seu heroísmo. O irmão de Bhuminjaya, Shweta, viu Shalya matar seu irmão. Queimando em ira, correu ao encontro ao rei de Madra com um elefante enraivecido. 7 guerreiros Kauravas adiantaram-se a fim de detê-lo, derramando sobre ele uma tempestade de flechas. Shweta neutralizou as setas e, com 7 flechas de pontas avantajadas, partiu todos os arcos daqueles que o atacavam em 2. Os guerreiros Kauravas iradamente atiraram dardos contra Shweta, que voaram em sua direção como chamegantes meteoros. Contudo, com flechas de ponta afiada, o príncipe destruiu os projéteis antes que o pudessem alcançar. Lançando mão de ainda mais flechas, feriu seus agressores e atirou-os atordoados para todas as direções, com suas flâmulas rasgadas e seus corpos mutilados. Shweta continuou em direção a Shalya, fazendo parecer que a morte personificada viera para o rei de Madra. Vendo avançar, Bhishma rapidamente se colocou entre Shweta e Shalya, isso mesmo. Milhares de cavaleiros e quadrigários se adiantaram em auxílio a Shweta, e Bhishma começou a batê-los um a um com suas infalíveis setas. Enquanto atirava as suas incontáveis flechas douradas, o filho de Ganga parecia o sol radiante com seus raios no verão. Assim como o sol dispersa a escuridão, Bhishma dispersou os inimigos que o rodeavam. Logo, as muitas quadrigas cujos guerreiros matara corriam em desígnio pelo campo de batalha. Impetuosos cavalos transportavam jovens cavaleiros mortos e pendurados em suas setas. Centenas de guerreiros mortos se encontravam pelo chão, com a sua armadura despedaçada e suas cabeças e braços decepados. A proporção que Bhishma matava as tropas dos Pandavas, Shweta matava o exército Kaurava. Em sua fúria, ninguém poderia colocar-se diante dele. Transcorrido algum tempo, somente ele e Bhishma permaneceram. Agora, um diretamente contra o outro, atacaram-se eles como dois leões ferozes. Chuvas de flechas corriam pelos céus como pássaros de asas de ouro. Ambos guerreiros se feriram. Shweta, com sangue a cascatear de suas feridas, disparou 25 flechas contra o corpo de Bhishma. Em seguida, com outras 10 flechas, cortou o arco de Bhishma. Com ainda mais flechas, matou os cavalos e o quadrigário de Bhishma. Sem hesitar, Bhishma empunhou outro arco e soltou de sua quadriga, continuando agora sem transporte a confrontar o príncipe. Shweta então sacou um chuço dourado e exclamou: "Aguarda somente mais um instante, ó Bhishma. Matar-te-ei prontamente." Ele lançou o chuço, que voou em direção a Bhishma como uma cometa. Os muitíssimos guerreiros
a assistirem o duelo, gritaram: "Ai de nós, Bhishma está morto." Bhishma, entretanto, não deixaria ali sua vida. Com 8 flechas contra o Chusso, pulverizou-o. Ele prosseguiu lutando contra o príncipe, que, deveras irado, ficou fora de si quando viu seu ataque com o Chusso ser frustrado. Sueta se serviu de uma massa estrela e disparou em direção a Bhishma, o filho de Ganga, sob sua nova quadriga, fornecida por seus assistentes. Julgou o ataque inevitável, saltou para fora da quadriga, tão logo o príncipe precipitou sua massa sobre ela. A força da investida despedaçou sonoramente a quadriga e o estandarte, esmagando também os corcéis e o quadrigário. Bhishma subiu em outra quadriga e retomou seu conflito com Sueta. O príncipe agora subira em sua própria quadriga e Bhishma velozmente ia de encontro a ele. Quando os dois guerreiros muito próximos estavam, continuamente disparando armas, Bhishma ouviu uma voz do céu: "Bhishma, um herói de braços poderosos, é chegado o momento da destruição de Sueta, portanto luta com todo o teu poder e triunfa sobre ele." Bhishma olhou para Sueta, que estava flanqueado por abundantes guerreiros pândavas, entre eles Bhima, Abhimanyu e Satyaki. Encorajado pela voz divina, no entanto, atacou somente Sueta, ao mesmo tempo em que apenas aparava os demais ataques sobre si. Uma vez próximo ao príncipe de Virata, sacou uma flecha similar ao cetro da morte, pulsou uma seta dourada e encrustado de joias em seu arco e puxou a corda até a sua orelha, imbuído a flecha com a força da arma de Brahma. Dispensou a sorte a ceifar a vida de Sueta. Com um clarão de um raio, a flecha atingiu o peito do príncipe e o atravessou sem nada alterar a sua rota. O projétil sumiu para dentro da terra como uma cobra adentrando seu buraco, levando consigo a vida do herói. Sueta caiu de sua quadriga como um pico que se desprende do alto de uma montanha. Os Pandavas gritaram sua lamentação, ao passo que os Kauravas bradavam felicidade. Duryodhana e Dushashana, em tamanho arroubo, dançavam e eles repetidamente louvavam Bhishma, enquanto a alta música de trompetes e tambores se fazia ouvir. O sol lentamente desaparecia no horizonte ocidental, em virtude do que Arjuna e Drishtadyumna recolheram suas tropas. Os dois exércitos foram para os seus respectivos campos a fim de lá passarem a noite. Os Pandavas desconsolados e os Kauravas em meio a risos e gritaria regozijante. Quando a escuridão se instaurou, milhares de abutres e chacais chegaram ao campo de batalha com seus gritos se misturando ao som dos guerreiros e se retiraram. O capítulo 6, o temor de Yudhishthira. Sanjaya concluiu sua descrição do primeiro dia da batalha. Dhritarashtra sorriu ao ouvir a incomparável bravura de Bhishma e sua vitória sobre os dois heróis Pandavas agora mortos. Talvez afinal o destino favorecia suas forças. Era difícil imaginar alguém derrotando Bhishma, sentindo uma onda de esperança. O rei disse: "Tuas palavras são aprazíveis, porquanto descrevem a vitória nossa." O ancião líder Kuru Bhishma, eternamente devotado aos meus interesses, jamais vai abandonar seu heroísmo. O meu coração não experiencia qualquer vergonha quando rememora nossas transgressões contra os Pandavas. Mas essa falta de vergonha em si é vergonhosa. Dhritarashtra silenciou-se novamente por alguns instantes, suspirando, continuou: "Mesmo ouvindo acerca do nosso sucesso, não posso fechar os olhos para a guerra cujo nascimento se deu em razão do meu tolo filho, ó Sanjaya. O que uma guerra pode trazer de bom para alguém, exceto por meus perversos filhos e seus conselheiros igualmente malignos, não acredito que houve outro alguém que aprovasse esse grande empreendimento bélico." A mente do rei oscilava entre a esperança em relação a seus filhos e o pesar em relação à inevitável morte dos Kurus. Algumas vezes era subjugado pelo desespero quando ponderava o poder e virtudes dos Pandavas, e então
Havia Krishna, o relatório de hoje fora incentivante, mas Arjuna ainda não mostrara seu valor, como fizeram Bhima e outros grandes Pandavas. Muitos ainda morreriam antes que o resultado se apresentasse. Quanto a isso, não lhe havia dúvidas. Como poderiam sobreviver seus filhos? Dispensando os criados que o abanavam, Dhritarashtra balançou sua cabeça e disse: a vitória certamente há de curvar-se aquele que é probo, Sanjaya, mas a nossa causa é tão indiscutivelmente errônea? Não deveria haver sido. O trono não deveria ter sido meu. Duryodhana não tem direito a prioritária soberania, direito em cima mesmo de Yudhishthira? Sanjaya não respondeu, haja vista que há muito que determinara que Pandu era o monarca legítimo. Dhritarashtra nascera cego, o que desqualificava para a reinância. Os filhos de Pandu, por consequente, eram os herdeiros legítimos, ao menos da metade do reino, se não dele todo. Sanjaya sabia que Dhritarashtra praguejava sua cegueira e considerava mesmo um infortúnio do destino que lhe negara seus direitos. Na mente de Sanjaya, tratava-se claramente do arranjo do Senhor. Não existia alguém que pudesse igualar a retidão à amabilidade dos Pandavas. A terra não encontraria melhores regentes, sobretudo se a única alternativa fosse Duryodhana e seus irmãos. Debatendo-os em seu conflito interno, Dhritarashtra prosseguiu melancólico. Contudo, não há excusação possível para a crueldade com que procederam meus filhos em relação aos Pandavas e sua casta esposa. Logo veremos o fogo de sua cólera arder no campo de batalha. O Sanjaya, meditando em sua fúria incitada por Duryodhana, inquieto-me dia e noite. Sentado aos pés do seu mestre, Sanjaya falou com afeição: porém, francamente, Vossa Majestade é a causa do presente martírio dos Kurus, porque Vossa Majestade culpa somente o filho de Vossa Majestade. O presente remorso de Vossa Majestade é como a construção de uma represa depois que a água já escapou. Peço a Vossa Majestade que me ouça descrever como os eventos estão se desenrolando em Kurukshetra. Logo, Vossa Majestade será consumido por um solitário arrependimento, conforme a guerra assume seu curso inevitável. Dhritarashtra silenciou. Sanjaya novamente passou a descrever os eventos em Kurukshetra. O Mahabharata, volume 2, capítulo 6, o temor de Yudhishthira. Uma vez de volta ao acampamento, ao fim do primeiro dia de peleja, Yudhishthira convocou um conselho de guerra. Ele se consultou com Krishna, que se sentara ao seu lado em uma armadura de ouro e um elmo alinhado por pedras preciosas. Ó Govinda, chamo-te atenção para como o poderoso Bhishma está devorando minhas tropas, assim como fogo consome a grama seca. Como podemos até mesmo olhar para ele enquanto dispara suas armas celestiais? Quando o veem no campo de batalha, meus homens desbaratam-se para todas as direções. Talvez não seja possível derrotar em batalha Varuna, Vayu ou mesmo o Punjante Jamaraj, mas não acredito que possamos vencer Bhishma. O voz de Yudhishthira deixava-lhe a boca com grande peso e aflição. Ó Keshava, com Bhishma como meu inimigo, julgo preferível retirar-me para a floresta. É-me um erro sacrificar tais chátrias no fogo das armas deles simplesmente pela causa da soberania. Vê, meus irmãos, todos eles foram feridos por minha causa. Não apenas isso, mas foram privados tanto da felicidade quanto das riquezas, em consequência do amor que sentem por mim. Como posso permitir que sofram mais? Eu, portanto, dedicarei o restante dos meus dias à prática do ascetismo. Krishna disse enquanto Yudhishthira destilava seus sentimentos. Sabia que o rei Pandava não intencionava desertar. O primeiro dia não lhe fora como esperado, motivo pelo qual naturalmente frustrado estava, especialmente por estar em confronto com o inimigo como Bhishma. Não seria penosidade que a guerra poderia ser ganha. Isso já ficara claro. Yudhishthira continuou. Parece que Arjuna está contente em ser nada
salvo um espectador nesta batalha, somente Bhishma se lembra de seus deveres de kshatriya e luta com determinação. Por que, ó Krishna, teu amigo Arjuna, assiste com indiferença enquanto Bhishma avassala nossas tropas? Diz-me quem pode deter Bhishma. É-nos necessário um plano para refreá-lo antes que destrua todo o exército. Ó Govinda, tão somente por tua graça reaveremos o nosso reino após havermos matado nossos inimigos. Yudhishthira sentou-se de cabeça baixa. Ó melhor da dinastia Bharata, Krishna respondeu, não cedas à dor, estás rodeados por grandes guerreiros da quadriga que são inteiramente dedicados de coração e alma ao teu bem-estar. Eu igualmente dedico-me a teu bem. Contas com teus irmãos, bem como Drupada, Virata, Drishtadyumna, Satyaki, Shikandi e outros muitíssimos. Todos eles são combatedores célebres e certamente não vacilarão na batalha. Não te desesperes, pois Shikandi seguramente matará Bhishma no devido momento. Yudhishthira viu o ânimo criar-se dentro de si entre as palavras de Krishna. Ele certamente jamais poderia preferir uma inverdade e era evidente que desejava a continuidade da guerra. Ademais, não poderia ser findada caprichosamente. Tinha de continuar. Yudhishthira preocupou-se com a possibilidade de sua externalização, de pensar haver desencorajado suas tropas. Olhando para Drishtadyumna, ele disse: ó herói, foste apontado líder de minhas tropas, assim como Kartikeya lidera as personalidades celestiais. Conduz nosso exército à vitória. Vale-te de tua perícia para matar os Kurus. Seguir-te-ei, juntamente com meus irmãos e todos os demais kshatriyas. Drishtadyumna retornou. Ó filho de Prita, está determinado que tirarei a vida de Drona. Agora lutarei contra qualquer Kuru que se coloque em meu caminho, que todos esses assoberbados reis tentem o melhor que podem, pois nenhum deles temo eu. Todos os presentes aplaudiram-no, cheios de regozijo. Yudhishthira então discutiu os arranjos para a batalha no próximo dia. Seu exército se formaria em Kraucha Vyuha, a formação do corvo, o qual Brihaspati criara. Depois de posicionar os guerreiros, o exército Pandava descansou ao longo da noite, com a lua derramando seu brilho sobre as milhares de tendas. Quando o sol nasceu, segundo dia da batalha, as forças Pandavas dispuseram-se na formação Kroncha. Vendo aquela formidável ordem de batalha, com seus Atiratas e Maharatras em pontos estratégicos, Duryodhana solicitou a Bhishma que dedicasse qual formação militar seria conveniente para suas próprias tropas. Bhishma organizou suas forças em outro poderoso Vyuha. Incontáveis búzios e trompetes soaram e os dois exércitos atacaram. Bhishma encabeçou pessoalmente o ataque Kaurava, imediatamente assaltando os mais destacados combatentes Pandavas, liderados por Drishtadyumna, Abhimanyu, Bhima e Arjuna. Diante do ataque de Bhishma, o Vyuha Pandava abalou-se. Quadrigários e cavaleiros caíram em rápida sucessão. As flechas de Bhishma, com suas características plumas douradas, assobiavam pelo ar com mortal precisão. As tropas dos Pandavas aterrorizavam-se, enquanto o ansioso herói Kuru continuamente derramava sobre ele suas flechas. Vendo a carnificina, Arjuna se enfureceu. Parte, ó Janardana, para o local onde o avô se encontra. Parece disposto a aniquilar todo o nosso exército. Pela causa de Duryodhana, em virtude disso, matá-lo-ei. Coloca-te em guarda, Krishna cautelou. Levar-te-ei até Bhishma. Enquanto Krishna cruzara o campo de batalha, Arjuna flechava para todas as direções, matando as forças Kauravas em grande número. O retinir metálico da corda de seu arco, o golpe da corda de sua luva de couro e o sibilho das flechas partindo do arco faziam um som contínuo. Uma ilimitada corrente de flechas emanava de sua quadriga em todas as direções conforme girava.
Bhishma ouviu aproximando-se a grande quadriga com seus cavalos brancos, imensa bandeira com o macaco e numerosos outros galhardetes celestiais. Era facilmente reconhecível. Sem tardar, Bhishma atirou 80 flechas longas contra Arjuna, ao mesmo tempo Duryodhana atirou as outras 60, enquanto Kripa atirou 50 e Drona 25. Muitos outros vigorosos guerreiros apoiando Bhishma também exercitaram seu arco contra Arjuna. Embora atingido por todos os lados, Arjuna em nada se perturbou. Ele respondeu com suas flechas, todos os seus agressores trespassados, cada um deles. Satyaki, Virata, Drishtadyumna e os filhos de Draupadi adiantaram-se em seu auxílio, enquanto ele assestava contra Bhishma. Cada um deles embateu-se contra um ou mais dos heróis escuros, deixando Bhishma desprotegido. Bom, Mahabharata, volume 2, capítulo 6, Temor de Yudhishthira. Bom, imperturbado, Bhishma rapidamente rejeitou outras 80 flechas, as quais feriram Arjuna e derrubaram-no dentro de sua quadrilha. Os Kauravas brandaram de felicidade, o que enfureceu Arjuna. Ele rapidamente se recompôs e deu a Krishna a ordem de conduzir sua quadrilha em direção aos heróis Kauravas, atacando-os todos com flechas providas de pontas na forma de dentes de bezerros. Sofrendo o ataque de Arjuna, os Kauravas assemelhavam-se a um oceano açoitado por uma procela. Suas armaduras foram quebradas, seus arcos repetidamente despedaçados. Arjuna, aos milhares, debandou-os, fazendo fugirem deveras atemorizados. Duryodhana ferozmente alcançou Bhishma, que não dera continuidade à sua investida contra Arjuna, e gritou: ó respeitável, vê como esse formidável Pândava está ceifando nossas tropas, tal como um fazendeiro ceifa o trigo. Como podes permitir isso? Somente por tua causa, Karna deixou de lado seu armamento. Como resultado, parece que todos nós seremos destruídos por Arjuna. Para a nossa proteção, ó filho de Ganga, age sem demora. Bhishma olhou para o agitado príncipe. Maldito seja o dever kshatriya, respondeu, voltando sua quadriga em direção a Arjuna. Aos Pandavas enfrentar, ele não queria, mas sabia que não poderia evitar. Enquanto rumava de encontro a Arjuna, os Kauravas levantaram vivas e soaram seus búzios. Duryodhana, Ashvatthama do Shashana foram com ele aos seus dois lados, e à sua frente os dois Atiratas, Bhishma e Arjuna, reciprocavam a seta, né? Cada contendedor desfechou uma dezena de setas, então uma centena, então um milhar. Tantas foram as setas que Arjuna tirou contra Bhishma, que ele parecia preso em uma rede, mas o herói Kuru logo dispersou aquelas flechas com suas e rapidamente contra-atacou Arjuna, lutando. Ambos se agradavam vendo a mestria bélica do outro. Nenhum deles conseguia o outro superar. Krishna foi atingido no peito por 3 flechas e sangue correu de suas feridas. Manhosamente conduzidos, os corcéis parecia uma outonal árvore quichuca, com flores radiamente vermelhas. Sobre a quadriga fazia a mesma avançar e recuar em belíssimos movimentos circulares. Tão vivazes eram seus movimentos que Bhishma encontrava dificuldade em Arjuna mirar. Ele também se envolvia rapidamente pelo campo de batalha, confundindo a mira de Arjuna. A terra tremia sobre as rodas de quadriga e parecia prestes a se partir. Aqueles que presenciaram o combate maravilhados ficaram. Eles não eram capazes de apontar qualquer diferença entre os dois combatentes, tampouco dizer algum defeito de suas técnicas militares. A maior parte do tempo, ambos permaneciam invisíveis sob uma rede de flechas no céu. As personalidades celestiais disseram: esses 2 guerreiros não podem ser derrotados por nenhum inimigo, quer terreno, quer divino. É certo que essa batalha jamais conhecerá fim. Conforme Arjuna e Bhishma lutavam, os 2 exércitos prosseguiam muito
mutilando-se. Drona e Drishtadyumna lutavam como dois leões enraivados. A batalha entre o guru e o discípulo não se mostrava menos espetacular do que aquela entre Aros e Bhishma. Ambos perfuraram a armadura alheia e ambos permaneceram inabalados como montanhas himalaicas. Drishtadyumna, ciente de que seu destino era matar a Drona, constantemente buscava por uma oportunidade de o fazer, mas Drona, repetida e intrepidamente, baldava seus ataques. O preceptor marcial exibia sua inigualável habilidade, enfrentando o filho de Drupada. Em um momento, vendo a chance, Drishtadyumna rejeitou uma longa chuça adornada de ouro e gemas de Vaidúria. A arma voou como um feixe de luz em direção a Drona. No instante em que foi pinchada, no entanto, Drona tirou 3 flechas afiadas que despedaçaram em pleno voo, fazendo-a cair por terra como uma chuva de meteoros. Exasperado, Drishtadyumna fez choverem flechas sobre Drona, mas o guerreiro Kuru deteve-se e imediatamente cortou o arco de Drishtadyumna com uma seta de ponta invertida em ele. Em seguida, matou seus 4 cavalos e destruiu sua quadriga. Empunhado uma poderosa massa, Drishtadyumna pulou da quadriga e, arruinado Drona, de imediato tingiu sua massa uma saraivada de flechas e pulverizou-a. Drishtadyumna desembaiou sua espada longa, erguendo seu clípio, engalgado por uma centena de luas douradas, correu ao encontro de Drona, vendo aproximar como um leão faminto que tem por preso um elefante. Drona represou-se com uma vastidão de setas farpadas. Drishtadyumna deu consigo, incapaz de prosseguir, enquanto tinha que defender-se da flecharia com sua espada e clípio. Bhima, vendo em grande arduidade, puxou sua quadriga e rapidamente levou para longe de Drona.